Nós temos aí uma viga biapoiada. Você vê que aqui tem uma outra viga V5 e aqui desse outro lado uma viga V11. Aqui nós temos a forma da viga em cor magenta, temos os ferros em cor azul e cotas e dimensões de estribos, né? Cotas para estribos na cor vermelha. Aqui temos o corte da viga, a seção da viga. Aqui a forma, né? Mostrando que ela é uma viga de 12 por 40. E aqui embaixo tem o estribo. O estribo tem 9 por 37 e são 25 estribos de 5.0. Tá? Então vamos reproduzir aqui ao lado essa viga para que a gente tire qualquer dúvida de informação que ela tem. Tá? Então vamos começar pelo layer forma e vamos fazer a viga no sentido longitudinal. Então ela tem um comprimento de 4 metros e 37 centímetros e tem uma altura de 40 centímetros. Então vou fazer aqui do lado uma linha aqui de 4,37. Ficou um pouquinho menor que o nosso exemplo, né? Deixa eu deixar nosso exemplo do tamanho dele para que fique melhor de visualizar. Vou diminuir pela metade aqui essa. Vou diminuir mais um pouco. Tá mais ou menos do tamanho. Então nós temos aqui o tamanho real dela, né, em escala. Aqui está sem escala, apesar de mostrar aqui, mas eu coloquei aqui pegando uma cópia, né, de um outro arquivo. Então está sem escala. Então aqui tem o comprimento da viga, que é por essa cota aqui, é 4,37. E a altura da viga é 40 centímetros. Então vou colocar aqui uma linha vertical de 40 centímetros. Vou até o outro lado com o comprimento 4,37 e vou fechar o retângulo. Tá? Então aí está a viga no sentido longitudinal. Eu tenho duas vigas que essa viga 30 apoia, a viga 5 e a viga 11. Eu vou considerar que essas vigas aqui que estão apoiando a viga 30 tenham 20 centímetros de largura. Então vou descer aqui 20 e vou colocar 20 também aqui de largura. Do outro lado, a mesma coisa. Vou descer 20 centímetros e vou colocar 20 centímetros de largura. Pronto, aí está a viga com os apoios. Vou tirar os excessos com o trim. Pronto, aqui é a forma da nossa viga. E os ferros? Eu tenho aqui a ferragem negativa, que é esse ferro aqui de cima, né? Que são dois ferros de 5.0. Se você olhar pela seção, você vê que ela tem 40 e os ferros estão ocupando 37. Então tem um afastamento de 1,5, tanto em cima como embaixo. Então o recobrimento nessa viga é de 1,5 centímetro. Então vou dar um offset aqui nessa linha de cima de 1,5 centímetro. Seria 0,015. Então tanto em cima como embaixo. Aqui na lateral também vai ter um recobrimento de 1,5. Aqui do outro lado também vai ter um recobrimento de 1,5. Vou mudar essas linhas aqui do offset para o layer ferros. Tá? Vou fazer a linha de baixo se encontrar com essa lateral. Tá?
com o chanfer. Então, clico aqui, ó, e clico aqui nela para haver o fechamento. Do outro lado, a mesma coisa, chanfer. Clico aqui na horizontal, clico na vertical para ter o fechamento. Aqui ela está um pouquinho mais embaixo. Eu vou dar um offset aqui para cortar ela. Vou dar um offset de 2 centímetros. E vou cortar com o trim esse excesso aqui. Do outro lado a mesma coisa. Pronto, eu fiquei com a ferragem negativa, né? E aqui com a ferragem positiva, fazendo esse colchete aqui embaixo. Eu tenho também um ferro um pouco mais em cima, tá vendo? Que tem um comprimento. Deixa eu ver se ele mostra aqui, ó. Ele tem um comprimento de 3,93, tá? Esse ferro aqui, ó. Ele fica centralizado e um pouco mais em cima do que os ferros que fazem essa dobra. Se você olhar aqui na seção, ó, você vai ver que eu tenho ferro acima dos 3 de baixo, tá? Então é exatamente esse ferro aqui. Então eu vou fazer essa linha com esse comprimento de 3,93 aqui no meu desenho, no layer ferros, vou fazer ele fora 3,93. Vou pegar o midpoint dele e vou mover ele lá para a posição. Vou pegar aqui, vou pegar o midpoint e levo para o midpoint da viga, que ele fica centralizado. E agora eu vou mover ele para cima dos ferros aqui que formam um colchete, que tem a dobra. Então, como tem 1,5, vou colocar 3 centímetros. Tá? Ele ficou, ó, um pouco mais em cima, tá vendo? Do que os ferros que tem o colchete. Então, esse ferro que eu acabei de fazer é esse ferrinho aqui, ó, da ferragem positiva. Pronto, coloquei os ferros no sentido longitudinal. Agora eu vou fazer os ferros fora, né? Eles aparecem aqui e aparecem fora também. Aí é só copiar para fora, tá? Então esse daqui eu copio para cima. Então copy, pego esse aqui, ferragem negativa, e copio para cima aqui. E vou copiar o colchete. E esse ferro mais em cima, aqui para baixo. Vou afastar ele um pouquinho do colchete para colocar as informações. Tá? Então o que eu fiz aqui no meu desenho? Fiz a forma, né? Fiz os ferros dentro da forma e fiz eles fora. Que eles fora aqui vão aparecer as informações de comprimento, de quantidade, o nome do ferro, tá? Então aqui é minha viga em termos de desenho, né? Faltando as informações. Agora eu vou fazer aqui a seção logo, tá? Então a seção tem 40 por 12. Então, vou fazer aqui do lado, vou para o layer formas, comando linha, vou fazer aqui do lado um retângulo de 12 centímetros por 40 centímetros de altura. Aí está a minha seção. Tenho dentro dele um estribo, né? Que está com recobrimento de 1,5. Então é só dar um offset de 1,5 cm aqui na forma. Então ponto 0,15 nos 4 lados, né?
Um lado, 2, 3, 4. Essas linhas de dentro são do layer ferros. Com o trim, vou tirar o excesso. Tem aí o meu estribo. Esse mesmo estribo que está aqui, ele vem aqui para fora, tá? Antes disso, eu vou fazer esses ferrinhos aqui, os ferrinhos longitudinais negativos e os ferrinhos longitudinais positivos. Então ele tem uma seção de 12,5. Vou fazer ele com 1,5 cm de diâmetro, tá? Mais ou menos, para ele aparecer no desenho. Então vou fazer com o comando Donut. Aqui na barra do Draw, procura aqui o Donut. Aí o Donut tem especifique o diâmetro interno do Donut. Você coloca 0. Especifique o diâmetro externo do Donut. Vai ser 1,5 cm. Então 0,015. Ele faz a bolinha. Só está no layer errado, mas depois eu corrijo. Vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar logo nos 4 lados. Vou mudar o layer, né? O layer ferros. E vou colocar eles para dentro, né? Eles têm que ficar interno ao estribo. Tá? Então vou dar um move nesse donut aqui, para ele ficar tangente aqui ao meu estribo. No caso, o raio dele vai ser 0,0075. Aqui para baixo é 0,0075. Já ficou tangente, tá vendo? Aqui eu posso dar um espelhamento, fica mais fácil, né? Com o mirror, pego aqui, ó, e jogo aqui para baixo. Opa! Mirror. E posso espelhar os de baixo, né? Não precisar fazer esse offset, esse move, né? Então vou dar um mirror nesses de cima, pegando do midpoint aqui do estribo, lá para baixo, tá vendo? Fiquei com os 2 ferros de cima, e aqui eu vou completar os de baixo, que aqui são 4, né? Tem 3 na parte mais inferior e um pouquinho mais em cima. Então aqui vou colocar mais um no meio, é só eu fazer uma linha auxiliar aqui, ó, e copiar um desses ferros, pegando do centro dele, aqui para a linha. Posso copiar esse aqui para cima, dando uma medida. Vou botar, se ele tem 1,5, e eu vou deixar um afastamento entre os dois também de 1,5, e vou ter que mover 4,5 cm. Então vai ser 0,045. Epa, foi muito. Seria talvez 3, né? Não é move, é copy. Ponto 0,3. Isso, ficou melhor. Ficou mais próximo, né? Então aqui eu tenho os ferrinhos longitudinais cortados, tanto negativos como os positivos, o estribo. Tem que fazer a dobrinha do estribo aqui, ó. Ele tem sempre essa dobrinha aqui, nesse ferro do canto superior esquerdo, aqui no nosso projeto. Então, é só eu dar um offset no diâmetro do ferro, então offset de 0,015, tanto nesse como nesse de cima. E com o trim eu tiro o excesso. Fiz a dobrinha, né, do ferro. Aqui a dobrinha
ela passa um pouco, né? Você pode, quiser que fique igual, é só puxar. Aqui, ó. Puxa um pouquinho, ó. Já tem a dobrinha da minha seção, né? Agora, para fazer esse estribo de baixo, é só copiar o de cima, né? Já está pronto o desenho. Vem aqui e copio os 4 lados, sem os ferros longitudinais, tá? Porque aqui embaixo vai ficar só o estribo. Então, pego inclusive a dobra e copio aqui para baixo, ó. Pronto, já tem aqui, ó, os meus elementos da viga, né? Sem as informações. Agora vamos para as informações. Vamos primeiro colocar as cotas. Então, que cota eu tenho? Eu tenho a cota do comprimento da viga e tenho essas cotas aqui intermediárias, que aonde vão os estribos com afastamentos diferentes. Então, aqui nesse lado eu tenho estribos com afastamentos de 16 centímetros. E aqui no meio tem estribos com afastamentos de 18 centímetros, tá? Então, esses afastamentos mudam em função da força cortante que acontece com o apoio de uma viga sobre a outra. Então, como o cortante aqui é maior, aí o projetista colocou os estribos mais próximos. Como o cortante aqui no meio é menor, ele colocou os estribos mais afastados, tá? Então é só dar um offset de 1.12, né? De um lado para o outro, e colocar esses estribos aqui, tá? Partindo do pilar. Então vem aqui, vou dar um offset de 1.12, tanto desse como do outro lado. Opa. 1.12. E vou colocar as cotas. Aqui eu vou ter que descer um pouquinho para colocar a cota de baixo. Então, vou descer aqui. Depois eu apago essas linhas. Vou para o Layer Cotas. Vou colocar a cota geral primeiro. Pegando daqui para cá. Que é essa 4,37, né? Isso aqui é. E agora as outras do meio. Eu tenho uma cota pegando aqui do pilar até esse ponto. Vou colocar aqui embaixo. Ó. Do outro lado, tenho a outra cota pegando daqui até o pilar. Tá? E posso apagar essas duas linhas. Aqui eu tenho uma cota no meio, né? Vou pegar de um ponto ao outro. Ficou meio diferente lá da minha medida lá do projeto. Mas tudo bem. Aqui tem 2,13, né? E aqui ficou 1,73. Tudo bem, sem problema. Vamos lá. Então, feito isso, vamos agora colocar as outras informações. Vamos colocar logo a cota aqui, já que estamos no Layer Cotas. Aqui na seção, colocar a largura e a altura da viga. Largura de 12, altura de 40. Vou colocar o texto dos ferros. Vou mudar o layer. Vou colocar texto médio. Vou mudar a régua para a régua. Vou colocar essa régua aqui mesmo. Então, esse texto aqui. O que é que informa esse texto? Então, dizendo que eu tenho 2 ferros, cujo nome é N3, com a bitola de 5.0, com comprimento de 4,34, tá? Que vai ficar aqui nesse ponto, tá? Então, venho aqui, ó, e vou escrever isso. Abro uma caixa de texto.
aqui é lá, 2N3, 5.0, 434. Então, 2N3, a bitola. Eu tenho que botar o símbolo, vem aqui, olha como eu faço, ó. Deixa eu abrir de novo. Clico no botão direito, aí aparece essa barra onde tem símbolos. E aqui dentro dos símbolos tem diâmetro, tá? Aí ele aparece, tá? 5.0 com comprimento, C maiúsculo, igual a 4,38. Não é isso? 4,34. Vou colocar ele um pouquinho mais para baixo. Aqui esse ferro já está denominado. Posso copiar aqui, é para fazer os outros, né? Vem aqui, copio esse texto e edito. Tanto aqui para esse ferro mais em cima, como aqui para o ferro mais embaixo. Esse mais em cima aqui é um ferro N34 de 12,5 com comprimento de 3,93. Aqui tem um ferro N34, uma bitola de 12,5 de, qual é o valor? 3,93. E o de baixo, eu tenho 3 ferros N35, 12,5, 4,98. 3 ferros N35, 12,5 milímetros, 4,98, não é isso? 4,98, exato. Aqui em cima é o comprimento horizontal desse ferro que faz o colchete, 4,34, e tem uma dobra de 35 para um lado e 35 para o outro. Então aqui vai ter 4,34 e aqui a dobra de 35 e 35 do outro lado. Aqui tem um valor, esse 23 é o afastamento desse ferro aqui mais em cima para a dobra. Então você vai botar aqui o 23. Pronto, coloquei as informações aqui dos ferros. Aí eu tenho agora os estribos. Ó. Aqui 7N1 a cada 16. Ele fica aqui acima dessa cota, né? No caso, o número da cota está em cima, eu vou colocar ele embaixo. Então é 7N1 a cada 16. 7N1 a cada 16. Então, tenho 7 estribos N1 a cada 16 centímetros. O outro estribo, 11 N1 a cada 18. Então, vou copiar. Aqui será 11 N1 a cada 18. E do outro lado é igual a esse. Então, vou copiar daqui para lá. Pronto. Aqui, coloquei todas as informações. Vou colocar o nome das vigas, viga 5 e viga 11. São as vigas que a viga que eu estou fazendo está apoiada. Então, aqui, V5.
E do outro lado, V11. Aqui na minha seção, eu tenho os estribos, são 25 N1 5.0 com comprimento de 100. N1 5.0 com comprimento de 100. Tem aqui a medida do estribo, que é 9 por 37. Aí aqui eu já vou colocar no comando cota, no layer cota, para não ficar como é uma medida, né? Vou colocar 9 por 37. Pronto, aqui já coloquei as informações. Aqui já coloquei tudo isso aqui. Aqui esse nível, eu vou copiar para lá, tá? E vou editar. Para adiantar. Vou mover isso aqui. O nível. Esse nível, o que significa isso? O meu projeto tem os níveis, né? Nível 0, nível 300. Então aqui está dizendo que está a 5,60 m acima do nível 0, tá? Está a 5,60 m acima do nível que o projetista considerou como 0. Agora eu vou colocar os títulos do projeto. V30, escalam para 25, e aqui a seção escalam para 25. Seção A, escalam para 25. Então vou mudar o layer para texto grande, vou mudar a régua, vou botar a maior régua que tiver aqui, régua 200, escrever aqui, V30, e vou colocar aqui a escala. Agora a escala, eu vou colocar em outra régua. Vou colocar a régua, essa régua 80 aqui. Escala 1 para 25. E aqui, vou aproximar mais. Aqui ao lado vou colocar essa informação aqui, seção A, escalam para 25. Colocar nessa régua mesmo. Seção A, escala 1 para 25. Pronto, tem aí o meu modelo, né, da minha viga, né, de acordo com as informações do exemplo aqui que eu peguei para reproduzir para vocês, tá?